Olá, vamos dar início a uma série Casos de Família, onde eu darei 4 aulas. Toda terça-feira será transmitida essas aulas. E hoje nós vamos iniciar o Casos de Família falando sobre o inventário extrajudicial. Por que eu escolhi esse tema inventário extrajudicial? Primeiro que dentre as opções de inventário que nós temos, inventário judicial e o inventário extrajudicial, que é o encartório, a melhor opção sempre será o feito em cartório, o extrajudicial. Por quê? Porque ele é mais simples, ele é mais rápido, então pela celeridade, pela economia e não envolver o judiciário, porque nós sabemos como o nosso processo no nosso judiciário é muito moroso e os nossos processos são muito demorados para finalizar, mesmo quando é um inventário em acordo, que é jurisdição voluntária, que é o que a gente chama, né? Ainda assim, mesmo com todos os benefícios da lei para processamento mais rápido, etc., ele acaba sendo um processo mais demorado. Mas, infelizmente, quando há crianças, né, quando há menores de 18 anos, o inventário terá que ser pela via judiciária, não poderá ser pela forma extrajudicial. E, nesse caso, ele vai ter um nome chamado de arrolamento sumário, que é mais simplificado, não é bem um inventário, né? É um procedimento de arrolamento sumário em que vai ser necessário ir para a justiça simplesmente pelo fato de que há menores e o Ministério Público, como fiscalizador da lei, precisará verificar e ver se nenhum herdeiro menor de idade será prejudicado com relação à transmissão do patrimônio, porque o inventário nada mais é do que uma forma legal de transmissão do patrimônio, tá? Então, vamos falar hoje sobre o inventário extrajudicial, que é aquele que é quando você tem todos os herdeiros em acordo, quando não há menores e quando não há incapazes, que é no caso alguma pessoa que tenha, né, seja interditada, porque tem alguma doença ou porque já tem mais idade. Então, a forma de processar esse inventário é pela forma extrajudicial, que é aquela forma feita em cartório, tá bom? Esse tema, ele é muito importante, por quê? Porque inventário, todo mundo vai precisar fazer pelo menos um inventário na vida, porque faz parte dos atos da vida civil e, infelizmente, todo mundo falece, então sempre vai ter alguém na família que vai falecer, e aí você, como advogado, poderá processar esse procedimento de inventário e fazer ele na modalidade extrajudicial, se cumprir esses requisitos que eu falei anteriormente. Então, inventário é um tema muitíssimo relevante, tá bom? E não esqueçam que toda terça-feira, nesse mesmo horário, teremos um caso de família, onde eu vou exemplificar, eu vou ensinar e vou exemplificar com casos reais, casos práticos, que eu atuei, tá? Que passou pelo meu escritório e pela minha atuação. Então, agora vamos falar um pouquinho mais sobre o inventário extrajudicial ou inventário em cartório. Olha, alguns erros comuns com relação ao inventário é o seguinte: as pessoas sempre têm dúvida, né? Quando eu vou poder fazer extrajudicial? Quando eu vou poder fazer em cartório, em justiça? Porque cartório e extrajudicial são a mesma coisa. Então, as pessoas confundem muito e erram muito. Nem sempre será possível fazer pelo cartório, que é a maneira extrajudicial, que é fora do judiciário, tá? Só vai poder fazer quando não houver incapaz, quando não houver menores e todos os herdeiros necessários estiverem em acordo. Então, o principal erro é as pessoas acharem que todo inventário pode ser feito em cartório, e não pode.
Quando tiver menores, mesmo em acordo, vai ter que ser feito pela justiça na forma do arrolamento sumário. E aí, nos casos de litígio, né, que as pessoas estão brigando, não entram num acordo, aí vai ser um inventário judicial, que é aquele inventário que pode demorar até 10 anos na justiça, como tem alguns que eu tenho processando no meu escritório. E, infelizmente, não vale a pena. Então, o ideal é que esses herdeiros entrem num acordo, que vocês conversem, apaziguem, porque não compensa ficar 10, 20 anos com o inventário na justiça sem poder vender nenhum bem ou sem poder levantar valores que possivelmente tenha em conta. Não compensa, não vale a pena. O ideal é fazer acordo, é chegarem num consenso, é vocês se apaziguarem, nem que para isso vocês tenham que procurar ajuda de intermediadores, convidar um mediador para fazer uma intermediação entre as partes que estão ali em desacordo, que aí ele vai só orientar com técnicas para que as próprias partes cheguem a um acordo. Se for preciso, façam terapia, procurem ajudas de terapeutas, porque o terapeuta ele vai também ajudar a sanar problemas que existem entre aquelas pessoas da mesma família e eles fazerem as pazes, né? Que muitas vezes está brigando por uma coisa que é de cunho pessoal e aquilo reflete no inventário, no patrimônio, na divisão de bens, da transmissão dos bens, e não é necessário, porque não vai valer a pena para ninguém ficar 10, 20 anos com o inventário na justiça, gastando com advogado e esperando todo esse tempo, sem contar que os bens têm dívidas. O IPTU todo mês está vencendo, quando tem apartamento, os apartamentos sempre estão pagando condomínio, e tem a depreciação do próprio imóvel. Então, não compensa. Vocês precisam colocar na cabeça de vocês que não vale a pena o inventário. Tem que fazer acordo. E aí, faz o acordo, faz extrajudicial, ou se tiver menor, faz o arrolamento sumário, que é feito na justiça de forma amigável, que é jurisdição voluntária, tá? Então, entrem em acordo, busquem profissionais que poderão ajudar para que não se estenda o inventário na justiça. Não vale a pena para ninguém. E eu, por experiência própria, por casos que eu tenho, eu posso afirmar para vocês, para buscarem sempre ajuda para os clientes de vocês fazerem acordo e vocês entrarem com esse inventário extrajudicial ou, no máximo, um arrolamento sumário, tá bom? Vamos adentrar agora nos aspectos práticos do inventário. E eu vou passar para vocês aqui, vou compartilhar o meu livro, o processo de inventário em partilha. Inclusive, quem quiser adquirir o meu livro, ele está à disposição na Hotmart para vocês adquirirem. Tá lá, é só entrar no link, tá? Entrar no meu site, www.advocaciaempauta.com. Procurar lá livros, vocês vão ter acesso a esse meu livro. Eu vou compartilhar agora a tela aqui com vocês, para vocês acompanharem junto comigo a parte do meu livro, tá? Que eu vou ficar mais didático, para vocês terem um mapa mental para acompanharem aqui a aula. Então, vamos lá. Aqui, ó. O processo extrajudicial de inventário e partilha. Segundo o artigo 610, parágrafo 2º, o inventário e a partilha poderão ser feitos através de escritura pública, obtida junto a um tabelionato de notas que constituirá no título hábil a realização do registro imobiliário, sem necessidade de homologação judicial. Então, vocês vão fazer uma escritura pública, né? Vai reunir a documentação toda exigida, que eu vou mostrar para vocês aqui quais são os documentos necessários, e aí vocês vão recolher a guia do imposto no TCMD, vão pagar e vão dar entrada lá no cartório munido de toda essa documentação do imposto pago e um requerimento, que é como se fosse uma petição inicial, só que vai ser dirigida ao tabelião. Então, ao invés de ser dirigido ao juiz, vai ser dirigido ao tabelião. Eu vou mostrar também aqui para vocês no final o modelo. Então, vocês vão protocolar lá esse requerimento munido de toda a documentação necessária que eu vou mostrar aqui ao final, e o recolhimento comprovante do ITCMD
vai protocolar, vai aguardar o cartório redigir essa escritura pública e aí vão marcar uma data para todos os herdeiros irem lá assinar essa escritura pública e estará concluído em semanas. Então, para você ver como é célere, como é rápido, né? Esse título lhe servirá de base para uma eventual propositura de ação de execução, caso alguma coisa não seja cumprido aí nessa transmissão desses bens, né? Uma vez que desobedecidos os termos da divisão acertada. Como tem um caráter negocial, essa via extrajudicial, que é feita em cartório, ela somente é permitida, como eu já falei antes, se todos os interessados forem capazes e forem maiores de 18 anos, tá? E se puserem de acordo com a partilha. Infelizmente, não será cabível quando houver testamento. Então, é por isso que muitas vezes eu não gosto do testamento, porque ele obstaculiza, cria obstáculo para fazer um inventário extrajudicial. Então, na hora de você pensar em fazer um planejamento sucessório, procure um advogado que vai fazer uma orientação adequada para planejar a sucessão de acordo com aquele caso em concreto e de acordo com o que seu cliente quer, porque senão, muitas vezes você vai indicar para ele um testamento e depois você quer fazer um inventário extrajudicial e não é possível, porque tem testamento. Aí vai ter que abrir o testamento na justiça, que é um procedimento à parte, e vai ter que abrir também um inventário na justiça, outro procedimento à parte, para poder partilhar aqueles bens. Então, lembre-se que não pode ter testamento para fazer essa modalidade. Deve observar sempre que esse inventário ele apresenta um caráter opcional, visto que aos interessados é possível escolher também a via judicial, porém, fuja do judiciário sempre que puder. Faça em cartório. Cartório é uma coisa rápida, você vai resolver em semanas. E com a racionalização e simplificação implementada pelo Código de 2015, tornou significativamente muito mais prático e rápido o procedimento pela redução da notória sobrecarga de processos que aflige hoje o nosso judiciário, né? E apesar de se processar pela via notarial, que é o cartório de notas, junto ao tabelião, que vai lavrar uma escritura pública, todas as partes interessadas devem ser assistidas por seus respectivos advogados ou por um advogado em comum que está representando todos os herdeiros, tá bom? São considerados também interessados o cônjuge ou companheiro, sobrevivente, os herdeiros, além de eventuais credores, tá? Porque às vezes tem credores aí e aí o espólio vai ter que primeiro pagar esses credores e o que sobrar do inventário, do espólio, né, o que sobrar de bens é que será partilhado entre os herdeiros. Então, na ordem da sucessão testamentária, primeiro você paga os devedores, né, os seus credores, quem você deve, o espólio é quem paga. Essa dívida ela não transmite para os herdeiros, ela é uma dívida do espólio do falecido. Então, se acabou o espólio, sobrou dívida, os credores vão ficar no prejuízo, porque essa dívida não transmite para os herdeiros, tá? Ainda bem, né? Menos mal. Mas pode ser que os herdeiros não recebam nada, porque o espólio ali, os bens ficaram só para pagar a dívida. Então, é bom ficarem atentos a isso. Tem o prazo de 2 meses, ou agora, conforme o novo código alterou, para 60 dias, o que dá no mesmo, é só mudança de nomenclatura, né? Então, desde a data do óbito, a lei estipula um prazo de 60 dias para dar entrada no procedimento de inventário, seja ele extrajudicial ou judicial. E são estes os documentos essenciais à lavratura da escritura. Agora prestem atenção, anota aí. A certidão de óbito do autor da herança, documento de identidade oficial e CPF das partes, né, dos herdeiros do autor da herança, a certidão comprobatória do vínculo de parentesco dos herdeiros, a certidão de casamento do cônjuge sobrevivente e dos herdeiros casados e pacto antinupcial, se houver, a certidão de propriedade de bens imóveis e direitos a eles relativos, no caso só uma escritura de compra e venda, por exemplo, ainda não tem o registro da propriedade, mas tem a promessa de compra e venda, então direito possessório, junte também.
documentos necessários à comprovação da titularidade de bens móveis, no caso de joias, de automóveis e tudo que for móvel precisa de um comprovante de titularidade. E também de direitos, né, se houver. No caso de dinheiros, aplicações, né, dinheiros em bancos, investimentos, etc. A certidão negativa de tributos, o certificado de cadastro de imóvel rural, se houver imóvel rural. A escritura e demais atos notariais do inventário e da partilha extrajudicial serão gratuitos para aqueles que se declararem pobres nos termos do artigo 98 do CPC, tá bom? Cumpre mencionar também que a escritura pública engloba tão somente os bens situados no Brasil, porque para quem tem patrimônio no exterior ou tenha investimentos ou bens no exterior, esse inventário feito no Brasil não é competente. O Brasil não é competente para partilhar bens no exterior. Terá que ser aberto um outro inventário lá naquele país onde estão aqueles bens ou aqueles investimentos, e para isso vai ter que procurar um profissional que atenda naqueles países, tá? Então, comparando as duas categorias do inventário extrajudicial, gera efeitos idênticos, mas mostra-se preferível no que toca a 3 aspectos. No primeiro e mais importante, tem a questão da celeridade, tá? Você não tem nem que discutir. A rapidez, vai ser muito rápido. Posto que o resultado do processo judicial, em geral, leva muito mais tempo, mesmo quando é consensual. Segundo ponto, tem-se as despesas, que são um pouco menores com a escritura pública, tá bom? Por não implicar gastos com custas judiciais. E em terceiro, há a possibilidade da livre escolha do tabelião pelas partes, já que não existe submissão aos critérios de competência do juízo que regem o judiciário. Então, eles podem escolher qualquer cartório de notas que eles querem para fazer, em qualquer cidade, em qualquer local do país para fazer, tá? Não segue os critérios de jurisdição que estão no nosso código, no CPC. Aquele critério de jurisdição é apenas para judiciário. Para o extrajudicial em cartório, pode escolher qualquer cartório para fazer o seu inventário. Deve-se considerar que o procedimento extrajudicial, apesar de ser uma opção mais vantajosa, quando alcançar uma solução pacífica entre os herdeiros, comporta a exigência de numerosos documentos e a realização de despesas a eles relacionadas também, tá? Aqui no final, tenho aqui uma lista de documentos que é necessária, que está no meu livro, quem quiser adquirir já volto a falar, que em todos os inventários vai precisar de reunir essa lista de documentos. Cópia do RG e CPF, inclusive do cônjuge sobrevivente, e apresentação do original. Cópia da certidão de casamento, se casado, separado, divorciado ou viúvo, vai ter que juntar. Quando for de fora da cidade onde esteja, confirma reconhecida do oficial que a expediu. O pacto antinupcial registrado, se tiver. Fotocópia da certidão de óbito, confirma reconhecida no original do oficial que a expediu, né, civil, informar endereço e informar a profissão. Isso aqui com relação a herdeiros e cônjuges supérstite, tá? Em relação ao falecido, tem que juntar cópia do RG e CPF e apresentar o original, cópia da certidão de casamento, se casado, separado ou divorciado, e quando for fora da cidade onde esteja fazendo inventário ou partilha, confirma reconhecida do oficial para que expediu a apresentação original. O pacto antinupcial registrado, se houver, cópia da certidão de óbito, quando for de fora da cidade, certidão comprobatória de inexistência de testamento, porque o extrajudicial, né, se tiver testamento em judicial, então vão pedir essa certidão comprobatória de inexistência. Certidão negativa conjunta da Receita Federal, que é possível tirar pela própria internet, você pega lá uma certidão negativa. Certidão de feitos ajuizados, distribuição de processos cíveis ou executivo fiscal na Federal, Trabalhista e Criminal. Você vai procurar na sua cidade o local para você expedir, ou então pela internet, o local para você expedir essa certidão de feitos ajuizados, se houver no nome do falecido. A certidão de indisponibilidade, que é providenciada pelo cartório. Certidão negativa de débitos trabalhistas, também. Bens imóveis e urbanos. Precisa juntar certidão de matrícula ou transcrição atualizada,
prazo de 30 dias a partir da data da expedição. A certidão de matrícula deve ser atualizada no momento da lavratura da escritura e não no momento da entrega dos documentos ao cartório, tá? Preste atenção nesse detalhe. A declaração de quitação de condomínio assinada pelo síndico com firma reconhecida e cópia, no caso de apartamentos, né? Autenticada da ata da eleição do síndico, valor de referência do ano vigente e do ano do óbito, certidão negativa de tributos fiscais municipais pendentes sobre os imóveis, no caso do IPTU, e o valor atribuído ao imóvel para efeitos fiscais. Se houver imóvel rural, tem que juntar certidão de matrícula ou transcrição atualizada do imóvel rural, prazo de 30 dias a partir da data da expedição. A certidão deve ser atualizada no momento da lavratura da escritura, tá? E não no momento da entrega dos documentos, que pode ser que demore semanas lá até que seja feita a escritura. A certidão de regularidade fiscal do imóvel emitida pela Secretaria da Receita Federal, o certificado de cadastro de imóvel rural, os 5 últimos comprovantes de pagamento do ITR, que é o Imposto Territorial Rural, no imóvel do urbano IPTU, no imóvel rural o ITR. Última declaração do imposto sobre a propriedade rural, o valor atribuído ao imóvel para efeitos fiscais. No caso de bens móveis, documentos que comprovem o domínio e preço de bens móveis, tá? Se houver extrato bancário da data do óbito, automóvel, avaliação pela tabela FIP e cópia autenticada do documento de propriedade, os móveis que adornam os bens imóveis, valor atribuído pelas partes. No caso de pessoa jurídica, quem tem pessoa jurídica, CNPJ, o número do CNPJ, fotocópia autenticada do contrato ou estatuto social e última alteração em que conste modificação na diretoria e balanço patrimonial anual da empresa assinada pelo contador. Do advogado que vai assinar esse requerimento, essa petição de inventário, tem que juntar a cópia da carteira profissional, informar o estado civil, seu endereço, telefone e e-mail, primeiras declarações, partilha dos bens, informar quem será o inventariante, tem que fazer esse documento. O requerimento com as primeiras declarações assinado pelo advogado e por todos os herdeiros, solicitando a lavratura da escritura de inventário e partilha do cartório. Se porventura precisar de outros documentos, procuração atualizada, tem que ser uma procuração para o advogado no prazo de 90 dias. Subestabelecimento da procuração atualizada, se precisar subestabelecer outros advogados. As partes devem ter CPF próprio, tá? Todos eles. Quando o casal é casado sob o regime de comunhão universal, da separação total ou regime de aquécios, é necessário prévio registro do pacto antinupcial no registro de imóvel no domicílio dos cônjuges. Okay? Só para o comunhão parcial, que é a regra do código, e onde a maioria das pessoas são casadas, é que não vai ser preciso. Mas essa observação aqui é muito importante. Então, agora eu vou mostrar para vocês o modelo de um requerimento. Como que é um requerimento no inventário? É muito similar ao que você vai entregar na justiça, mas o que muda é que você vai direcionar aqui, ó, ao ilustríssimo senhor tabelião, do cartório tabelionato de notas tal, da comarca tal, 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 do estado tal. E aí você vai colocar aqui o nome do herdeiro, com todos os dados, nome do advogado, propor a lavratura de escritura de inventário extrajudicial, expondo e requerendo que se segue. Do falecimento, aí você vai contar aqui da data do que faleceu, da cônjuge supérstite meeira, ou o contrário dos cônjuges meeiros, você vai falar. Dos herdeiros, você vai falar, deixa os seguintes filhos, vai falar sobre cada um dos filhos, inclusive se é casado ou não. Depois você vai colocar dos bens, vai colocar toda a lista dos bens em detalhes, conforme consta na escritura pública do bem ou na promessa de compra e venda, tudo detalhado, tá? Dos bens. Depois você coloca das dívidas, se houver, ou se não tem. Você vai dizer, o extinto não deixou dívidas ativas ou passivas, herdeiros, direito à colação ou outros bens. Agora, se tiver dívida, tem que colocar as dívidas aqui. Aí, colocar o monte mor partilhável, que é, né, os bens que vão ser partilhados, consistem nos bens descritos nos itens tal e tal, cujo valor total é tanto, você vai somar o valor dos bens conforme a negociação que foi que vocês pegaram buscando através de sites
que tem lá valores venais, ou então que pegaram com o próprio corretor de imóveis uma avaliação dos bens. Aí vai colocar aqui da ameação e da partilha. Aí você já faz aqui conforme o disposto no artigo 610 do CPC, partilhar amigavelmente os bens acima descritos, que constituem o espólio de forma tal que passe a proprietário nas seguintes proporções. Aí vocês colocam a viúva meira, vai ter 50% do monte, no caso aqui R$400 mil, e a herança representada pelos 50% remanescentes, que é a parte do falecido, é que vai ser partilhado entre os herdeiros. E aí vocês vão colocar aqui, vai partilhar na ordem certinha entre os herdeiros necessários que tem. Aí tá aqui, ó, Aparecida meação, que é a viúva, metade, né? É meação, não entra. Agora o que sobrou, usou tempo, deixou 4 filhos, que significa que vai ser 100 mil para cada um, que deu um total de R$800 mil, né? 25% para cada filho, né? Com relação aos 50% que sobrou, vai dividir por 4. E aí aqui coloca, convenciona que os bens e direitos ficarão assim atribuídos para Aparecida, que é a viúva tal valor, para o filho tal Júnior, que é o primeiro filho, o valor do pagamento de sua legítima, valor tanto, para Maria, também a sua legítima, tanto, para Lúcia, sua legítima, para cada um, tudo separadinho. Aí você vai colocar aqui, ó, sendo a viúva casada com o falecido no regime de comunhão parcial de bens, que é o mais comum, e diante da ausência de bens particulares, deverá ela figurar no presente processo apenas como meeira dos bens, não concorrendo com os descendentes do extinto, nos exatos termos do artigo tal. Ela não vai ser, ela vai ser aqui, não tem bens particulares, ausência de bens particulares, então ela vai ser apenas meira. Caso houvesse bens particulares, ela também seria herdeira, tá? Do inventariante, os herdeiros informam que o atendimento do artigo 11 da resolução 35 CNJ nomeiam reciprocamente otorgado o nome de inventariante, eles escolheram uma pessoa para ser um inventariante, que pode ser ou viúvo, meira, ou alguns dos herdeiros dos filhos. Aí vem aqui, do direito, prescreve os artigos, o parágrafo 1º e 2º do artigo 610 CPC, que todos os herdeiros foram concordes e estiverem assistidos por advogado. E aqui, do pedido, diante do disposto, vem solicitar a lavratura da respectiva escritura pública de inventário e partilha dos bens, nos termos do parágrafo 1º e 2º do artigo 610 do CPC, combinado com a resolução 35 do CNJ. Aí você vai colocar a cidade, a data, o advogado assina, ou se tiver mais de um advogado, os advogados assinam, e vocês vão protocolar esse requerimento lá no cartório, junto com toda aquela lista de documentos que eu já passei anteriormente, com as procurações também assinadas pelo advogado, e o recolhimento do ITCMD. Vocês vão ter que entrar no site da Receita Federal, preencher a guia, imprimir a guia, efetuar o pagamento dessa guia e juntar o comprovante também junto com esses documentos, juntar a guia e o comprovante do pagamento. E aí se dirigir ao cartório e entregar toda essa documentação lá para você ser processado sua escritura, e aí vão dizer a data lá que eles precisam, quantas semanas, vão marcar um dia para vocês comparecerem todos lá para assinar a escritura pública e tá feito o inventário. Aí depois disso, munido dessa escritura pública, é só vocês dirigirem ao cartório de registro de imóveis para passar os bens para o nome dos herdeiros. Então, era isso que eu tinha para passar na aula de hoje. Já podemos encerrar. A aula foi bem detalhada e bem completa. Para vocês saberem mais informações a respeito, eu convidaria vocês realmente a comprarem o meu livro de inventário, que ele é um livro bem sucinto, um livro didático, resumido, para qualquer pessoa ler e entender, serve também como um manual para você trabalhar, para você exercer a advocacia sucessória, para facilitar a vida aí de uma pessoa que ainda não tem muita prática, que não tem experiência, tá bom? Por hoje é só, e aguardo vocês para a nossa próxima aula, que aposto que vocês vão gostar bastante desse conteúdo que eu estou entregando aqui para vocês de forma gratuita, que é realmente para ajudar vocês
a atuarem na área de advocacia de família e sucessões, que é a área mais promissora, mais demandada do Brasil e que nunca será substituída pela tecnologia, porque casos de família, problemas familiares sempre existirão e então sempre vão precisar de um advogado de família para ajudar nesses litígios familiares e aconselhamentos familiares. Então, esse profissional vai ser para sempre demandado, nunca vai acabar essa área de atuação. Bom, uma área muito promissora, seja numa cidade de 5 mil habitantes a uma cidade de 20 milhões de habitantes como São Paulo, haverá problemas de ordem familiar, como separações, pensões alimentícias, disputa de guarda e inventários, porque todo mundo nasce, casa e morre um dia. Então, esse profissional, um bom profissional de direito de família e sucessões, sempre será muito bem demandado e poderá cobrar muito bem por isso, seguindo a tabela da Ordem dos Advogados, que é a nossa tabela com valores mínimos para cobrança e que seja seguida por todos nós, advogados, para valorizarmos a nossa classe, valorizarmos o nosso trabalho. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Vou me despedindo de vocês. Um grande beijo. Até a próxima aula. Aguardo vocês aqui na próxima terça. Um grande beijo. Tchau.